quarto ano, tudo bem? Estão preparados para mais uma videoaula de História? Iremos corrigir as páginas 207 e 210. Página 207. 3. Observe a imagem, leia a legenda e responda. A. Qual elemento nos permite saber que a cidade da imagem é Nova York? A presença da Estátua da Liberdade. B. Pela observação da imagem, você diria que os imigrantes chegaram a Nova York por qual meio de transporte? Navio. C. Descreva a faixa etária dos imigrantes. Aqui a gente vê, né, homens e mulheres de todas as idades, bem como crianças. Havia inclusive grupos familiares. Vamos agora para a página 210. 2. Leia o texto abaixo e responda às atividades propostas. Com certeza fizeram a leitura desse texto. E a letra A. Qual é a missão do homem denominado feiticeiro pelo padre Manuel da Nóbrega? Ele estava anunciando a necessidade da busca pela terra sem mal. B. Que promessas o homem faz a seus ouvintes? Ele promete, a eles, dizendo que eles não precisariam trabalhar na roça nem caçar. Além disso, informa que teriam alimentos, vida longa e juventude. Super desafio. Agora vamos refletir sobre o texto. Em sua opinião, por que o padre Manuel da Nóbrega diz que o feiticeiro estava enganando seus ouvintes? Você acha que ele o estava enganando ou que também acreditava no que dizia? É uma resposta pessoal, né? Mas o padre Manuel da Nóbrega diz que o homem estava enganando porque, de acordo com a Igreja Católica, ele não acreditava, na mitologia indígena. E já o feiticeiro, ele acreditava em tudo aquilo que ele estava falando, porque era a religião, vamos dizer, deles. Então, esse feiticeiro acreditava realmente que existia esse local, Então, a resposta aqui é pessoal e você acha que ele estava enganando ou também você acreditaria no que ele estava dizendo. Então, fica a critério de vocês, é uma resposta pessoal. Na página 211, iniciaremos o nosso lançamento, que será da página 211 até 217. Imigrantes no Brasil. Duda ficou com a pergunta de Luquinha na cabeça. Por que seus avós decidiram emigrar do Japão para o Brasil? Ela achou que seria difícil pegar no sono naquela noite. Pai, tô com uma dúvida. Bem na hora de dormir, Duda, amanhã a gente conversa. Ah, só uma perguntinha. Tá bom, fala. Só isto, por que meus avós decidiram vir para o Brasil? Duda, a pergunta pode ser pequena, mas a resposta é bem longa. Dorme que no fim de semana visitamos seus avós e você pergunta para eles. E aí, o que vocês acham que teria levado os avós da Duda a virem, lá do outro lado do mundo? Será que foi fácil essa decisão? Vamos ler aqui um pouquinho, tá? Número 1. Como Duda, você também tem dificuldades para pegar no sono quando está com alguma curiosidade? 2. Como será que os avós da Duda vieram para o Brasil? Você imagina? Será que passaram por dificuldades? Que dificuldade as pessoas que emigram podem enfrentar? Vamos pensar um pouquinho. Deve ser bem difícil, Vir para um lugar onde não conhece ninguém. Já sabemos que os indígenas que habitavam o território brasileiro estavam em processo de imigração motivados pela busca da terra sem mal. No século XVI, chegaram os portugueses. Eles estavam em busca de riquezas e, para obtê-las, escravizaram e trouxeram à força pessoas do continente africano. A partir do século XIX, teve início um novo processo migratório intenso para o Brasil. Tratava-se de um fluxo de europeus e depois de asiáticos, que se instalaram principalmente nas regiões sul e sudeste do país. Os imigrantes da região sul, principalmente alemães e italianos, estabeleceram-se como pequenos proprietários agrícolas, a maioria nos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além do cultivo do trigo, do milho, de frutas e da produção do vinho, os imigrantes deram início à atividade industrial. Já na região sudeste, a imigração europeia ocorria ao mesmo tempo que se dava o término da escravidão. Após a abolição, a imigração se acentuou bastante.
Podemos concluir que um dos motivos para os imigrantes irem para o Sudeste foi a necessidade de ter trabalhadores para substituir as pessoas escravizadas, principalmente nas fazendas de café. Porém, depois esses imigrantes também participaram do desenvolvimento da indústria e do comércio nessa região. Além de italianos e alemães, também migraram para o Sudeste portugueses, espanhóis, austríacos, russos, suíços, húngaros, poloneses, tchecos, judeus, japoneses, sírios e libaneses. Quanta gente, né? Página 212. Esse deslocamento também ocorreu devido a transformações que estavam acontecendo na Europa. Lá, a introdução de máquinas na indústria e na agricultura deixava muitos trabalhadores desempregados. Além disso, guerras e perseguições religiosas e políticas tornavam a vida insegura. Assim, emigrar tornava-se uma solução para diferentes problemas. No Japão, as tentativas para industrializar o país no final do século XIX criaram dificuldades para trabalhadores e agricultores. Isso fez aumentar o desemprego e muitos optaram por emigrar para o Brasil. O deslocamento humano ocorrido entre 1830 e 1930 é um dos maiores já registrado pela história. Somente da Europa partiram cerca de 50 milhões de pessoas. A partir da segunda metade do século XX, o Brasil passou a receber novos imigrantes chineses, coreanos, bolivianos, haitianos e, mais recentemente, venezuelanos. 3. Observe a imagem e responda. Aqui é o Museu do Imigrante, tá? É uma antiga hospedaria do imigrante na cidade de São Paulo. Em sua opinião, é importante que exista um Museu da Imigração? Sim ou não e por quê? B. Esse edifício era a hospedaria do imigrante. Você consegue imaginar qual seria a sua utilidade? Era o local onde ficavam, né? Eles ficavam até conseguir trabalho. Então, eles ficavam nesse local aqui. Na página 203, 4, analise a tabela abaixo e responda. Aqui tem uma tabela de estatística do povoamento, imigração por nacionalidade, imigração é um movimento de entrada. Vocês vão observar essa tabela e vão responder a letra A, B e a letra C. Emigrantes do Brasil. Emigrantes é o movimento de saída, tá, de pessoas. 1. Leia um texto a seguir e responda. Portugueses, italianos, japoneses e espanhóis. O Brasil do início do século XX era uma terra de imigrantes. Saíam pessoas de outro país e vinham para o Brasil. Mas não é mais. Mesmo com a entrada recente de cerca de 60 mil venezuelanos e com as ondas imigratórias de haitianos e bolivianos nas últimas décadas, a concentração de pessoas nascidas fora do país hoje é das menores de nossa história. A Polícia Federal estima que em cerca de 750 mil a população estrangeira no Brasil, o que em um universo de 207 milhões de habitantes dá um percentual de 0,4%. O Brasil exporta mais gente do que recebe. De acordo com o Itamaraty, mais de 3 milhões de brasileiros vivem fora do país. 4 vezes o número de estrangeiros aqui. Quase a metade dos emigrantes brasileiros estão nos Estados Unidos. Também é grande a presença de brasileiros no Paraguai, 332 mil, no Japão, 170 mil e em Portugal, entre 85 mil e 120 mil. Porque o Brasil, do início do século XX, era considerado uma terra de imigrantes e atualmente não é mais. No início do século XX, ele era, considerado uma terra de imigrantes, ou seja, pessoas saíam do seu país e vinham para o Brasil, porque nesse período, o país ele recebia uma grande quantidade de europeus e asiáticos, né? E não é mais porque atualmente o número de emigrantes, que são o número de brasileiros que saem do Brasil para outro país, supera o de imigrantes. 2, por que você acha que o Brasil não recebe mais tanto imigrantes, né? Atualmente o Brasil não tem tanto trabalho disponível assim, e por isso pessoas desejam, ir para outros países para conseguir um trabalho melhor, de uma melhor qualidade de vida também. Na página 215, faça você mesmo. Você conhece alguém que tenha emigrado?
Pergunte a um adulto de seu convívio se ele conhece. Depois preencha as informações e faça um breve relato dessa experiência de imigração, destacando o local de destino e as motivações da imigração. Caso não exista um caso próximo, faça uma pesquisa na internet em busca do depoimento de um brasileiro imigrante, ou seja, um brasileiro que saiu daqui do Brasil e foi para outro país. Se você não conhecer, faça uma pesquisa e anotem as informações solicitadas aqui. Na página 216, iniciamos as atividades finais. Vocês vão fazer a página 216, 217, a 218, número 5, preencha a tabela explicando as causas do processo migratório destes dois grupos que se encontraram no século XVI. Os portugueses, o que eles vieram fazer aqui? Eles vieram buscar riquezas, como metais preciosos, especiarias para comercializar, e também eles desejavam expandir o cristianismo pelo mundo. Já os indígenas tupis-guarani, eles faziam o quê? Estavam buscando o quê? A terra sem mal, uma espécie de paraíso terrestre, onde eles seriam jovens, não precisariam caçar. Então, vocês vão escrever essas informações aqui. Vão responder também a número 6, a número 7 e a número 8. A número 8 vocês vão pintar o mapa, As duas regiões brasileiras, não é estado, tá? Não são estados, regiões brasileiras, que receberam o maior número de imigrantes na transação do século XIX para o século XX. Nós falamos isso lá no texto, Tá tudo anotadinho ali, vocês vão dar uma leitura com mais atenção, fazer uma leitura, com mais atenção para responder. Vão fazer a 220, a 221 e na página 222 e 223 é o nosso relembrando. Preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Migrações, aí tem aqui tem um navio com pessoas chegando de outro país para o Brasil. Como isso é chamado? Migração, imigração ou emigração? E o avião aqui, a gente pode perceber com a bandeira do Brasil, são os brasileiros saindo do Brasil e indo para outro país. Eu aprendi, vocês vão marcar aquilo que já dominam no conteúdo. Qualquer dúvida, anotem, tá? Anotem tudo que vocês tiverem dúvida e façam a pesquisa, sobre, caso vocês conheçam, alguém que tenham, saído do Brasil para outro país. Caso não conheçam, podem estar pesquisando também na internet, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau!